Parou. Não deslize para baixo antes de você saber quem é Satanás, quem é o próprio diabo Satanás, quem fez o diabo Satanás, quem era o diabo Satanás antes de ele se tornar o que ele é agora, e por que ele foi criado, onde ele está agora, e qual é a divisão dos anjos, qual é a hierarquia dos anjos, como que os anjos estão divididos, segundo a categoria, os cargos e o seu serviço. Fique nesse vídeo para saber toda a verdade. Então, meu nome é Fernando Manuel e seja bem-vindo ao canal e à página Tudo Sobre Tudo. E para te dizer que o diabo Satanás, segundo a Bíblia, é um anjo que foi criado lá na antiguidade, que depois da queda ele tornou-se um grande inimigo. Então, o diabo Satanás é inimigo de você que acredita em Deus, você que acredita no seu Filho Jesus Cristo, você que vai à igreja, você que segue a toda a doutrina cristã. Saiba que o diabo Satanás é seu inimigo. Podemos ver aqui no 1 Pedro 5, 7 sobrios vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Esse é o primeiro nome do diabo Satanás, ele é o nosso adversário. E podemos ver aqui nos Atos 13:10, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Para dizer o que? O diabo Satanás é um perturbador, é um enganador, é um inimigo da justiça. Ele é um opositor direto de Deus. Tudo que Deus faz, ele é contra. Não está a favor, está contra. Tá, podemos ver ainda no 2 Crônicas 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos de incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Para dizer que o mesmo Satanás, o diabo Satanás, é Deus desse mundo, como você pode ver, nos quais o Deus deste século, ele é Deus desse mundo, nesse século, ele está a comandar. Então, podemos ainda ver aqui no Lucas 4:5, e o diabo, levando-a a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem eu quiser. O próprio diabo Satanás, quando levou Jesus para nas altas montanhas, mostrou num intervalo do tempo todos os reinos do mundo e falou para Jesus Cristo: eu posso te dar tudo isso desde que você me adore. Você lembra dessa história? Porque a mim foi entregue tudo isso. O próprio Deus entregou a Satanás tudo que existe aqui no mundo, está nas mãos dele. Então não vale a pena dividir, não vale a pena duvidar, porque essa aqui é a verdade. Satanás é o príncipe, é o Deus desse mundo, ele que está a comandar nesse mundo. Ele foi entregue esse mundo para ele comandar esse mundo segundo a vontade dele, da forma como ele quer. Apenas nós temos escolha de seguir a ele ou não seguir a ele. Mas no momento, ele está aqui, está a comandar nesse mundo. Então, podemos avançar para a próxima pergunta. Quem fez o diabo Satanás? Quem fez o diabo Satanás? Quem era o diabo Satanás antes? Então, quem fez o diabo Satanás?
no Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7 nos diz, o próprio Senhor nos confirma que Ele que faz todas as coisas, coisas boas, coisas más. Ele que faz. Por isso, no próximo vídeo, irei te falar por que Ele fez. Lúcifer, sabendo que ele ia se rebelar, ia se tornar no mal. Irei te falar mais adiante nos próximos vídeos. Mas aqui há a confirmação. Quem fez o diabo Satanás? Deus que fez o diabo Satanás. Segundo esse livro de Isaías 45:7. Ele que fez o diabo Satanás. Ele que fez a luz e as trevas. A paz e o mal. Toda coisa ele que fez. Podemos ainda ver aqui no Colossenses 1:16, onde vem: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quem? Deus. Deus é que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, ele é que criou. Não resta dúvida. Por isso eu te garanti que até no final desse vídeo você poderá saber de tudo sobre Satanás. E serão cerca de 4 vídeos a falar sobre Satanás, porque tem muitas perguntas que mais adiante irei falar. Muitas perguntas relacionadas ao mesmo assunto de Satanás. Então, quem era o diabo Satanás? O diabo Satanás era um querubim. Podemos ver aqui no Ezequiel 28:12. Essa pergunta vamos abranger com a pergunta número 4. Quem era o diabo Satanás? E qual é a hierarquia dos anjos? Para você perceber bem. Porque o diabo Satanás é um querubim. Podemos ler aqui. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no eterno jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim, viu, né? Tu eras o querubim ungido, não é um querubim qualquer, um querubim ungido, um querubim abençoado, que foi dado poderes, um querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos seus caminhos. O diabo Satanás é um anjo caído, mas antes dele cair, antes da queda do próprio anjo, ele era um anjo de nome Lúcifer, mas era um anjo da categoria querubim. E vamos logo saltar para a categoria dos anjos para você poder perceber. Os anjos são divididos. Da forma como o governo está dividido, tem presidente, tem ministro, tem governador, tem administrador, até embaixo, não é? Sai de cima, vai descendo até embaixo. Da mesma maneira, o reino de Deus também está dividido. Tem Deus em primeiro lugar, tem querubins e serafins em segundo lugar, são anjos de mais alta categoria. Depois tem ainda um pouco embaixo, tem arcanjos, que são um pouco embaixo de serafins e querubins. E depois temos embaixo os anjos normais. Depois dos anjos temos a humanidade. Então, cada categoria aqui, nós os humanos temos a nossa capacidade e limitações. Os anjos também têm os seus limites, têm a capacidade. Diferente dos arcanjos. Arcanjos também têm sua força, têm seu poder, têm sua capacidade, têm seus limites. Quando subimos mais para os arcanjos e serafins, também têm seus limites, sua capacidade. E para Deus também tem total liberdade de fazer tudo, tem todos os poderes. Então, não é porque você daí onde você está vai sair diretamente para Deus. Não, meu amigo. Para você chegar até Deus, você apertar a mão a Deus, você terá que passar por um anjo, de anjos passar por arcanjos, de arcanjos passar por querubins, de querubins passar por serafins, de serafins para Deus. A diferença aqui é que de Deus vem querubim e vem serafins. Todos estão na mesma categoria. Estão na segunda fase, no segundo assento.
primeiro assento de Deus, o segundo assento são querubins e serafins. Serafins são anjos com 6 asas, são mais poderosos. Mas também querubins também são anjos poderosos. Irei te mostrar também, são anjos de 4 asas. 4 asas, 4 faces, 4 caras, né? Tem suas características também, um pouco diferente de serafins, mas também tem seus poderes. Esses anjos são anjos que controlam, no geral, todo o trabalho dos arcanjos e dos anjos. Qualquer ordem que sai de Deus passa dos serafins e querubins e passam essa ordem para os arcanjos. Os arcanjos passam a ordem. O arcanjo é que seleciona qual é um anjo adequado para essa ordem, para executar essa ordem. E aponta que dá essa missão. O arcanjo é que dá a um anjo uma certa missão para o anjo ir executar. E o anjo tem aquela capacidade de se transformar em pessoa como você. O anjo tem a capacidade de falar contigo como pessoa e pode desaparecer como espírito. Então, nos próximos vídeos irei te explicar mais. Não quero que esse vídeo seja muito longo. Então, o diabo Satanás era um querubim. Para você saber, por isso eu disse que tinha que te explicar, isso era um querubim. Por ele ser um querubim, já não é um anjo que está abaixo. Ele está na primeira categoria dos anjos, que depois dele só é Deus. Ele, daí na escada onde ele estava, era como um ministro, né? Já não tinha medo de administrador governador, ele está mais acima. Só daí ele só tinha medo só de próprio Deus, porque já era uma escada muito acima dos outros anjos. Até embaixo dele já tinha arcanjos, tinha anjos. Ele comandava muitos desses, comandava muitos anjos, ele que dava ordem, porque Lúcifer é um anjo portador da luz. Ele é chamado em outros nomes estrela da manhã. Então, é um anjo com seus poderes, com uma missão. Ele comandava os outros anjos. Ele estava muito acima de muitos anjos também. Nem o próprio arcanjo Miguel são arcanjos que estão embaixo, porque arcanjos estão embaixo de querubins. Ele era um querubim. Daí só seguia Deus. Ou de Deus baixa-se para querubins, de serafim, e querubim baixa para arcanjo. Ele estava na mais alta categoria. Então era um anjo com muito poder. Então, podemos ainda ver aqui sobre o mesmo assunto de quem era o diabo Satanás. Então, podemos ver, diabo Satanás era um querubim. Estes são esses viventes que vêm debaixo de Deus, de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mão do homem, debaixo das suas asas. Um profeta que viu isso, ele viu. Estamos a descrever querubim porque o diabo Satanás foi dito que é um querubim. Então o querubim é um anjo com 4 rostos, e cada rosto tinha a sua própria cara. Podemos ver aqui no 14. Estamos a ler aqui Ezequiel 10, 14. Essa história toda vai até 20, 21, até 22. Então Ezequiel 10, 14 vem. Cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, e o rosto do segundo o rosto do homem, e o terceiro era o rosto de leão, e do quarto o rosto de águia. Quer dizer, o mesmo querubim, o mesmo anjo, Satanás, Lúcifer, à frente era a cara de um querubim, desse lado cara de um homem, atrás cara de um leão, do outro lado cara de águia. E ele tinha vista em todo lado. Então, e tinha 4 asas. De 4 asas, embaixo dessas asas tinha braços, como o braço de um homem. Então, esta é a descrição de diabo Satanás. Quem era? Era um anjo, e com essas características que eu acabei de mencionar aqui.
Então, por que ele foi criado? Por que ele foi criado? Nós vamos ver isso agora. Mas antes de vermos por que ele foi criado, ainda vou acrescentar-te, para você ainda ter um pouco mais de discernimento entre anjos. São anjos de várias categorias que existem. Eis aqui algumas categorias de anjos que você pode até ler com detalhes. Esses anjos, estamos a falar de anjo Salatiel. Você pode ver, se você quer ler detalhes em cima, pode pausar um vídeo e ler os detalhes. Tem anjo Deliel, tem anjo Israfil. São arcanjos de grande categoria. Temos o Cassiel, temos Abaddon, temos Metatron, temos Uriel, temos Rafael, temos o Gabriel, temos Miguel. Todos esses são arcanjos com grandes poderes. Outros são serafins, outros são querubins, outros são arcanjos. Está tudo misturado. Se você quer ler qual é exatamente a categoria dele, cada anjo, você só pausa o vídeo, lê, vai ver a categoria, se era anjo, se era arcanjo, se era querubim, se era serafim, e vai ler a descrição deste anjo, o que ele fazia, qual era a sua categoria, qual era a sua função. E daqui, se você quer ler em nomes, pode ler aqui, pausa o vídeo, leia a partir de Z até letra A. Todos os nomes de todos os anjos, ou da maioria dos anjos, bem, porque são milhares de anjos, da maioria dos anjos tem aqui o nome de alguns anjos com sua função, tem aqui, você pode ver, pode ler, para você saber que o reino dos céus está dividido, da forma como a administração do governo está dividida, também o reino dos céus está dividido. Tem várias categorias também, tem vários exércitos, tem várias áreas que administram serviço sobre vários assuntos. Não é porque Deus aqui precisa soar todo mundo para fazer qualquer coisa, não. Tem milhares e milhares de servos que lhe servem em todo sentido, que lutam por ele, que organizam por ele, que dão misericórdia, perdoam certas coisas, organizam certas coisas. Tudo, sobre todo o planeta. Tem vários mensageiros, vários conselheiros. Tudo está sob controle. Por isso que era muito bom você pausar, ler cada anjo com sua própria função. Isso vai ainda te dar um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Então, depois de a gente ver sobre os anjos e sua própria função, então nós vamos saltar para o próximo passo, que é por que Deus criou Satanás. Então, por que Deus criou Satanás? Nós podemos ver aqui. Por que Deus criou Satanás? Quem é Satanás? Satanás é o diabo Lúcifer. Satanás é o diabo. O diabo foi o Lúcifer. Lúcifer foi um anjo criado por Deus, como já vimos anteriormente. Então, por que ele foi criado? Da mesma maneira que foram criados todos esses anjos, foram com o mesmo objetivo. Por que Deus criou todos esses anjos? Milhares e milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus criou esses anjos para servir a sua glória. Dividir o trabalho segundo a categoria, segundo a sua função. Cada anjo com sua função, com sua área. Então vai dividindo. Há outros que velam por área de luz, há outros que velam por fenômenos naturais, há outros que velam por acontecimentos assim, há outros que velam pelo comportamento da humanidade. Tem outros anjos que velam pelos cientistas, que dão mais de sabedoria aos próprios cientistas para inventar novas coisas. Essas invenções que nós estamos a ver agora não estão a vir do nada, não. São próprios anjos que recebem essa ordem que nessa década ou nesse século devem encher a sabedoria na humanidade para poder fazer coisa X, para serem capazes de fazer certa coisa. Os anjos chegam
com essa missão, vem te encher de sabedoria, você fica com o conhecimento de fazer uma certa coisa que há muitos anos atrás não se fazia. Tudo de acordo com o tempo, com a agenda de Deus. Quando é para fazer coisa relacionada a um certo anjo, chegado o momento, Deus é que dá ordem aos querubins. Diz o anjo da área X para dar ordem para executar. Como da mesma maneira que quando chegar o momento de trombeta, haverá um anjo responsável pelo toque da trombeta. Ele que vai ser chamado para vir tocar a trombeta. Assim está tudo organizado, cada anjo com sua área. Não veja que qual é a sua função? Por que ele foi criado? Foi criado querubim, porque ele era um querubim. Querubim é um anjo considerado como um mensageiro de Deus. É símbolo da justiça divina. De acordo com a ordem angelical, os querubins integram a primeira hierarquia, classificados logo abaixo dos serafins. Os querubins são mencionados em diversas passagens da Bíblia. Sim. Nesse texto podemos ver que eles são mensageiros de Deus e símbolos da justiça. Ponto 1. Ponto 2, ainda podemos ver aqui os serafins, assim como os querubins, sempre estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. Eles são mensageiros, sim. Eles glorificam a Deus, porque eles estão mais próximos a Deus. Eles é que cantam aquelas músicas de glória, glorificando a Deus por perto. Eles que guardam a honra de Deus, eles que estão mais próximos a Deus, eles é que defendem diretamente a Deus, eles é que recebem ordem diretamente de Deus para dar aos terceiros para irem executar. Eles estão mais aproximados a Deus. A missão principal é essa. Estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus e são mensageiros de Deus e são símbolos de justiça divina. Da mesma maneira que a resposta acaba sendo essa. Por que Lúcifer foi criado? Lúcifer foi criado para servir a Deus. Porque esse todo o trabalho que estamos a falar é um trabalho que está a servir a Deus. É como se fosse um membro do exército. Por que é recrutado um membro do exército? O membro do exército nunca é recrutado para outra coisa diferente dos seus colegas. O membro do exército, a sua função é igual à função de todos os elementos do grupo. Se é para defender a pátria, é para defender a pátria. Então ele terá a mesma função de defender a pátria. Então Lúcifer, assim como todos os anjos, foram criados com o mesmo propósito: defender a honra de Deus, glorificar a Deus, servir de mensageiro e símbolo de justiça divina, darem ordem, executarem muita coisa, porque Deus não vai fazer tudo sozinho. Então eles que são ajudantes, que ajudam em tudo, que glorificam Deus. Todo o trabalho é feito através de anjos, e esses anjos estão divididos em escada. Tem chefes, tem adjuntos, tem serventes, não sei o que. É assim na vida. Aí é assim também na divindade. Então, onde ele está agora? Tem um vídeo também que vem aí sobre o que ele fez, porque ele era um anjo muito bonito, que com muita sabedoria. Já vimos isso aí. Era um anjo com muita sabedoria, que estava vestido de muita pedra preciosa, sei que tudo aquilo já vimos. Ele estava num nível mais elevado na categoria de anjos. Ele era um anjo muito mais acima dos outros, estava muito mais próximo de Deus. Sim, mas o que aconteceu depois? Porque é o mesmo anjo que nós estamos a dizer que já é Satanás agora, é o diabo Satanás. Então, antes dele ser o diabo Satanás, era um anjo como outros anjos que servia a Deus. E devido à queda, ele acabou se rebelando contra Deus e agora é o inimigo de Deus, um opositor direito a Deus. Ele está contra tudo, contra todo o plano de Deus. O propósito dele é destruir o plano de Deus, não se concretizar aqui na terra. Então, onde ele está agora? Esse vídeo que vem no próximo, eu irei te contar o que ele fez
como que foi a rebelião, de onde ele tirou essa ideia e o que ele está a fazer agora. Porque aqui te falei o que ele fazia lá. Ele servia a glória de Deus. Então o que ele está a fazer agora? Assim que foi lançado, vou continuar com essa história de Satanás, a te contar tudo para você saber. Depois trarei mais assuntos sobre vários assuntos, sobre assuntos bíblicos, assim como assuntos sociais. Trarei muitos vídeos. Onde ele está agora? Nós podemos ver aqui. É Apocalipse 12:12. Apocalipse 12:12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Para os anjos que estão no céu, pode se alegrar, porque aquele que era tropeço já foi expulso. Está a perceber bem? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Vocês que estão lá nos céus podem se alegrar. Estamos a falar dos anjos celestiais que estão lá. Já pode se alegrar. Por quê? Porque o maligno já foi o quê? Foi expulso. Então, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Fiquem felizes lá, os que estão lá no céu, porque ele já foi expulso lá. Mas vocês que estão lá na terra e no mar, vocês que estão lá embaixo, fiquem atentos, porque o diabo desceu para lá e ele está com pouco tempo, está com muita ira, está nervoso porque ele perdeu o trono. É como se fosse você. Num dia você era como ministro, hoje já você é expulso, já como um cidadão comum, sem direito a nada. Eu tenho a certeza que você não ia gostar. Da mesma maneira, ele também está muito nervoso, e com o aviso que ele tem, ele já foi avisado que você tem pouco tempo lá, porque eu venho te destruir de vez lá. Então o que ele está a fazer aqui? Eu vou te falar no próximo vídeo, mas aqui estamos sendo avisados. Onde ele está agora? Ele está aqui na terra. Está aqui na terra, quer dizer que está aqui embaixo, não está no céu, está aqui embaixo. Ou seja, pessoas que vivem aqui na terra, animais ou peixes, répteis que vivem lá no mar, todos estão incluídos, estão sob o domínio dele. E ele está aqui na terra. E podemos ver ainda aqui no Apocalipse 20, versículo 2, onde diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu havia dito que ele é um enganador, né? Pois é, ele é um enganador. Então, assim, quando ele foi lançado aqui, ele foi prendido, o próprio diabo Satanás foi prendido, foi amarrado, foi colocado lá no abismo e foi selado lá embaixo. Só que depois de 1000 anos ele foi solto. Porque aqui depois importa que depois de 1000 anos seja solto. E nós já estamos no ano 2000. Esse diabo já foi solto. Quando ele foi lançado primeiramente lá para aqui embaixo da terra, ele foi cancelado, para que ele não possa enganar as nações, essas coisas. Mas depois de 1000 anos ele será solto. E assim já está solto, porque esse ano já é ano 2021. Então já está solto o Satanás. Então no próximo vídeo irei te falar o que ele está fazendo assim que está solto, sabendo que ele tem pouco tempo. Então dê um like no vídeo, inscreva-se no meu canal lá no YouTube, ainda não tem inscrito, é um canal novo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Se você não gostou desse vídeo, comenta por quê. Se tem alguma coisa que dá para melhorar, também comenta, eu vou aprender contigo.
A sua opinião é muito importante. Estamos aqui sempre. O seu divertimento é a nossa principal preocupação. Estamos a brincar contigo pelo telefone. Se você não gostou desse vídeo, o próximo vídeo eu aposto que você vai gostar, porque tem assuntos muito mais importantes. Quero te dar dicas dos próximos vídeos. Eu irei falar, sabendo Deus que esse diabo... Você sabe que Deus sabe tudo, né? Sabe tudo, o presente, o passado e o futuro. Sabendo que esse Lúcifer irá se rebelar contra ele. Por que o criou? Vai ser a primeira pergunta nos próximos vídeos. Então, sabendo que ele já está a pensar em algo errado na cabeça dele para se rebelar, além de criar uma guerra que acabou culminando em desaparecimento do primeiro mundo até tornar-se abismo, por que ele não evitou, alterando a mente dele? Porque ele é capaz. Por que deixou aquele pensamento acabando se tornando uma realidade até criar uma guerra como aquela? Porque houve uma guerra que até ele acabou, na sua queda, acabou levando terça parte dos anjos. Caiu com eles aqui. E estão a trabalhar com ele. E querem você também seguir no mesmo caminho, ser um membro dele. Então, por que Deus não alterou a ideia dele para que ele não reagisse dessa maneira? Então, tendo ele se rebelado contra Deus, criando uma guerra como aquela celestial, por que além de lhe lançar aqui na terra não lhe matou de vez? Vai ser uma preocupação que eu vou te explicar no próximo vídeo. Tem muitas dúvidas que você precisa saber. Eu vou tentar te explicar com base nas pesquisas e com base na Bíblia, segundo o meu entendimento. Por que ele lançou diretamente para aqui na terra o diabo Satanás? Sabendo que o mundo é vasto. Não poderia ele, com todo o poder, não poderia criar qualquer globo, um mundo qualquer particular, lançar para lá e nos deixar aqui em paz? Por que ele permitiu o diabo Satanás enganar Eva, para todos nós passarmos mal agora com esse pecado original? Nós podemos falar mal dela? Ou somos proibidos de falar mal, de blasfemarmos contra ele? Então esse diabo Satanás fala com Deus ou são inimigos? São coisas que você precisará saber. E não vão passar mais de 3, 4 vídeos sem que você saiba dessa informação. São vídeos a seguir que vão vir com essa verdade. Você precisa saber disso urgentemente. Se fala com Deus ou não. E esse diabo Satanás, já assim que caiu, continua com aquelas características ou foi alterado? Porque ouvimos que a serpente, quando pecou, foram-lhe tiradas as pernas, tinha que arrastar pelo ventre, não sei o que, toda aquela história. Então o diabo Satanás, o que aconteceu com ele? Tem aquela característica de um querubim que nós vimos anteriormente, ou foi alterado a característica dele? Então ele tem poder ou não tem? Já ouvimos que ele é Deus desse mundo, ele é um príncipe do mal, é um enganador, não sei o que, tudo. Mas ele tem poder de fazer alguma coisa ou não? Por que Deus permite ele experimentar a pessoa? Já vimos lá no livro de Jó, ele teve a permissão de experimentar Jó. Por quê? Será que esse sofrimento que nós temos esse dia vem dele ou vem de Deus? Por que até você que acredita em Deus, que está a todo momento a ir na vigília, a orar, a ir todos os domingos na igreja, a jejuar, tudo mais, mas você também passa por tentações? Por quê? Então, essas, mas outras perguntas, irei te responder no próximo vídeo. Por isso, fique atento nos próximos vídeos, porque são vídeos que vão trazer uma verdade que você vai gostar. Então, para hoje é tudo. Dê um like na página para que você possa assistir mais vídeos. Estou a pedir, por favor, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Talvez alguém possa gostar desse vídeo. Se você gostou do vídeo, também eu te agradeço. Que Deus fique contigo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.
Tchau. Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Muitos atribuem esta passagem bíblica aos reis de